São 4 locais separados aqui na cidade. Isso foi feito por uma ordem governamental que está sendo cumprida a duras penas. Em segundo lugar, porque para que o telespectador saiba disso, nós temos não só o Código de Trânsito para trabalhar em cima dele, que está aqui do meu lado, mas só o CONTRAN já expediu, desde a vigência do Código de Trânsito até hoje, 361 resoluções. Quer dizer, além do Código, nós temos 361 resoluções, das quais muitas já foram revogadas, umas têm só um artigo revogado, expede uma outra resolução. Então, é muito difícil trabalhar com isso. Agora, o furto e o roubo do automóvel, né, ele não tem crescido, ele tem se mantido praticamente no mesmo patamar, mas a frota tem crescido muito. Para você, Ana, ter ideia, em 1970, nós tínhamos em São Paulo uma frota de cerca de 700 mil veículos, deputado. E tínhamos à disposição da utilização de vias de 15 mil quilômetros. Então, nós vamos colocar 39 anos à frente. 7 milhões de 30, nós temos, na capital, 6.482.135 até sexta-feira. O número é esse que eu estou dizendo para você. Quase Absolutamente 7 esse. milhões. 6 milhões e meio, arredondando. E o número de vias disponíveis à circulação, 17 mil. Enquanto cresceu o número de vias públicas 12%, a frota cresceu 900%. E o número de furtos e roubos se mantém mais ou menos estático, ele não tem mudado. A lei, me permita dizer isso, a lei, ela dá o atestado de óbito para o veículo, ela diz o veículo morreu, então ele tem que ter, a autoridade tem que autorizar, vejam bem, a autoridade tem que autorizar o reaproveitamento desse veículo e quem trabalha com esse reaproveitamento tem que ser devidamente autorizado e fiscalizado. Se isso funcionar direitinho, você vai nos trazer aqui, junto com o nosso deputado do ano que vem, você vai dizer, uai, o que aconteceu? Nós estamos tendo 150 mil roubos e furtos por ano. Se fala, eu estava agora aqui conversando com o doutor aqui do meu lado, se comenta, não, vai para o Paraguai, vai para a Bolívia. Se fosse para o Paraguai, a Bolívia estava empilhando um veículo atrás do outro, porque a frota do Paraguai o mercado interno está consumindo é de isso, 600 mil veículos a frota do Paraguai. O nosso mercado interno nós temos furto e roubo, uma margem de 350 mil por ano. Então, isso não é verdade. Eu acho que o problema, que o que está faltando é a vontade política de fazer essa lei vigir, dar força à legislação, dar meios ao Detran para que possa fazer isso e, ao mesmo tempo, também um combate sistemático aos desmanches irregulares. O senhor tocou num ponto principal, porque quando a gente fala de desmanche, é verdade, Veríssimo, criou-se, né, uma figura negativa, né, para aquele que trabalha com desmanche. Por quê? Porque o desmanche sempre foi anunciado como receptador de peças roubadas e vendedor também. Essa lei, que pode significar para o mercado de vocês? Eu quero saber o seguinte também, quantos desmanches a gente tem hoje atuando no estado de São Paulo legais? Antes de isso entrar exatamente esse assunto que é dele, né? Eu digo a você, oficinas, essas oficinas piratas que existem pela cidade inteira, se vocês andarem, vocês vão encontrar muita boca de porco por aí, que é o nome que se usa, pegam essas peças, tiram de veículos, revendem, muitas vezes recebem um veículo que está de novo, tira a peça nova, coloca uma peça usada e o coitado desmancha que está levando a responsabilidade. Exatamente. Como é que fica, Veríssimo? Primeiramente, quero agradecer ao nosso deputado pela essa lei dele, que foi aqui feito pela casa nossa. E quero falar para ele o seguinte: a lei, hoje, veio para ajudar todas aquelas pessoas que trabalham no comércio de peças usadas, que estão hoje lá com as suas famílias, com seus filhos, com suas mulheres, estão trabalhando, chega a fiscalização, são bandidos por igual. É mão na cabeça, deita no chão e tal, depois que... Entendeu? Outra coisa boa que veio dentro dessa lei foi uma coisa que determinou quem vai fazer a fiscalização. Antigamente, gente, até a guarda municipal entrava lá, queria saber. E sem qualquer tipo de informação, né? Não sabe reconhecer uma nota fiscal, não sabe que tipo de livro tem que ser mantido. Então, o que acontecia? Chegava uma fiscalização lá,
o intuito dele talvez não era nem fiscalizar. Era tumultuar. Por quê? Porque se fosse feita uma fiscalização honesta, hoje não existiria muito essa criminalidade. Mas, infelizmente, é aquilo que o doutor falou, a lei hoje, agora, que foi aprovada pelo nosso amigo Serac, essa lei, ela tem uns itens aqui que ficou meio confuso para nós. Eu sou presidente do sindicato. Por exemplo? Eu garanto para vocês que nem falou que 90% do furto é o responsável do desmanche. Eu garanto para vocês que não é. A lei do Serac, ela veio pedindo, já existia de 8 dígitos. Agora ela veio pedindo 17 dígitos. A categoria que eu represento, que é o sindicato, que o doutor falou, que de desmonte de veículos. O sindicato nosso chama Sindesmanche. Por quê? Porque eu tenho 25 anos, fui dono de desmanche 25 anos. Cheguei a ter 4 lojas de desmanche. Graças a Deus, fui penalizado várias vezes, mas nunca tive problema, nunca fui preso, nunca, graças a Deus. Agora, como é que o senhor se garantia da não compra de peças roubadas? Comprava, na minha época, eu comprava muito da Erma Chips, do Correio, da Caixa Econômica. Eu comprava das indústrias. Porque o próprio empresário, às vezes, é vítima na disso, época não né? existia. Porque ele não sabe a origem da peça. Carro sinistrado, na época, nós compraria de vocês, vamos dizer assim. Você batia seu carro, nem você bateu o seu, deu perca total. O seu carro foi desmanchado ou foi vendido para voltar a rodar na rua? Você não sabe. Não sei. Procura informar que às vezes está rodando ainda. Porque é isso aí que acontece. A seguradora, ela pega o seu carro, dá a perca total e põe lá no leilão, vende. O Anderson falou 50%, mas hoje está mais. É 70%, 65% do valor do carro. É, porque o documento que E vale praticamente, ouro, né? praticamente o cara está comprando o documento para montar outro carro ali. Então, nós chegamos no sindicato, numa reunião, que toda hora o nego liga lá. Senhor Veríssimo, como é que nós vamos fazer? A lei, os caras vêm aqui e falam que vai vir fiscalizar, porque eles não estão fiscalizando. Porque eles também não sabem como fiscalizar. Como eles não sabem é isso como, que o doutor Ciro como colocou. fiscalizar. Você Deixa precisa eu de uma explicar. estrutura para fiscalizar. Eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês. Aqui fala autopeças. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado, o seguinte, deputado. Autopeça é todas as peças que tem no carro? Sim, né? Então tá bom. Eu queria que o senhor analisasse assim o seguinte. Um painel de plástico ou um eixo de hemocinética que é aço puro. E também a qualidade dos pinos que vai bater esse ar do relevo. O tamanho, o jeito deles, que jeito vai esse pino, que hoje é proibido ter um pino dentro do desmanche. Hoje, se a fiscalização pegar uma caixa de pino, doutor, aí, por lei, você vai preso porque você está alterando, você está suspeita da alteração. Eu trouxe uma peça aí, de plástico, um painel de automóvel, que eu queria que analisasse, falar, não, onde dá para bater? Porque se bater aquilo ali, eu vou quebrar. E se bater também, bate o plástico, vai quebrar. E no carro existe muitas peças que não têm condições de bater o pino. Mas aí você vai ter que criar outro mecanismo para poder... Não, é isso aí, eu sei. De certa eu forma, sei. se o plástico não dá, vai ter que se criar uma outra forma. Mas a lei diz que é